mudanças climáticas. O que antes acontecia em um período do ano vem acontecendo com cada vez mais frequência. Tudo, gente do céu, tudo no chão. Com intervalo de meses, em proporções nunca antes registradas. E o Brasil vivencia cada vez mais essas consequências. Quando se fala em apocalipse zumbi, a maioria das pessoas imagina cenários secos, cidades destruídas pelo fogo, ruas vazias e prédios abandonados. Mas pouco se fala sobre o que aconteceria se uma epidemia desse tipo surgisse em meio a um dos piores cenários climáticos possíveis. Enchentes, deslizamentos, tornados e tempestades extremas. E o Brasil, com seu clima imprevisível e sua infraestrutura frequentemente pressionada, se tornaria um terreno especialmente hostil. As enchentes não seriam apenas consequência do caos, seriam também parte do problema. A combinação entre corpos contaminados, águas sujas e estruturas destruídas criaria um ambiente perfeito para a propagação descontrolada da infecção. E, quando somamos a isso tornados, ventos severos e tempestades tropicais, a sobrevivência deixa de ser simples improvisação e se torna luta diária contra duas forças: a natureza e os mortos. Para entender o impacto real desse cenário, é preciso destrinchar cada camada do ambiente, seus riscos e suas adaptações. É necessário observar cada detalhe do cenário, explorando vantagens, desvantagens, consequências emocionais e estratégias realistas de sobrevivência. O ambiente como inimigo duplo. Em uma enchente comum, o principal risco costuma ser a força da água, a contaminação, a perda de abrigo, a falta de acesso à alimentação e a interrupção de serviços básicos. Em um apocalipse zumbi, esses elementos se multiplicam. A água agora se torna também vetor de contaminação, meio de transporte de cadáveres, esconderijo de infectados e barreira entre você e qualquer rota de fuga. Corpos submersos podem permanecer invisíveis até o último segundo, emergindo apenas quando a correnteza muda. Zumbis arrastados pela água não deixam rastros sonoros, o que tira do sobrevivente uma de suas principais ferramentas, a audição. E quando as chuvas intensas reduzem a visibilidade a poucos metros, o perigo fica ainda mais próximo, mesmo sem ser visto. Do outro lado, tornados, fenômenos que antes pareciam distantes da realidade brasileira, já se mostram cada vez mais presentes. Regiões do Sul e Sudeste registraram múltiplos eventos nos últimos anos, alguns com destruição significativa. Em cenário apocalíptico, os tornados se tornam catalisadores do caos, levantam destroços, arrancam telhados, destroem abrigos e podem lançar zumbis ou cadáveres a distâncias grandes o suficiente para reiniciar surtos em áreas relativamente seguras. Infraestrutura brasileira e suas limitações em situação extrema. Aqui, a infraestrutura brasileira torna-se componente essencial para entender a dinâmica do risco. O Brasil possui cidades densamente povoadas, redes de drenagem frequentemente insuficientes, encostas vulneráveis, bairros inteiros em áreas sujeitas a enchentes, regiões de baixa altitude próximas a rios, estruturas improvisadas que cedem facilmente. Em um apocalipse zumbi, essa fragilidade estrutural aumenta exponencialmente o impacto da crise. Bairros inteiros seriam destruídos em poucas horas. Pontes cederiam com a força da água, cortando rotas de fuga. Hospitais e UPAs, unidades de pronto atendimento, seriam inundados rapidamente. As sirenes da Defesa Civil se tornariam trilha sonora constante, até que a energia finalmente
caísse. Quando a infraestrutura falha, os zumbis encontram novos caminhos de acesso. Águas profundas eliminam barreiras naturais. Muros que antes protegiam contra invasões humanas deixam de existir diante da força da enchente. Subterrâneos como metrôs e túneis se tornam armadilhas gigantes, repletas de água suja e corpos em decomposição. Psicologia da sobrevivência em meio ao caos climático. A parte emocional é determinante. Aqui, porém, o impacto psicológico é ainda mais devastador. O som da chuva constante, do vento batendo nas janelas, das sirenes ecoando e da água invadindo, tudo cria tensão contínua. O corpo nunca relaxa. A mente nunca descansa. A incerteza sobre o que está escondido sob a água é uma das maiores fontes de ansiedade. Mesmo em silêncio, a água esconde movimentos. Qualquer ondulação pode ser um tronco ou algo vivo, e a impossibilidade de enxergar o chão cria medo permanente de ser puxado, mordido ou derrubado. Além disso, a chuva reduz a temperatura, criando risco de hipotermia. E o frio, quando combinado com o estresse, reduz reflexos e aumenta a vulnerabilidade. Ou seja, clima e zumbis se retroalimentam emocionalmente, tornando a sobrevivência uma batalha mental contínua. As consequências de um abrigo mal escolhido. Cada abrigo apresenta riscos muito particulares. Abrigos altos, como prédios, oferecem segurança contra água e visibilidade ampla, mas podem ficar isolados, sem acesso a mantimentos. Em contrapartida, casas térreas em regiões baixas se tornam armadilhas instantâneas. Galpões, escolas e ginásios podem parecer boas opções inicialmente, mas acumulam água nas bases, se tornam frios, escuros e completamente vulneráveis a qualquer estrutura que desabe. Além disso, são locais onde muitas pessoas buscam refúgio, aumentando a chance de contaminação interna. Zumbis em água, lama e tempestades. Aqui, eles se adaptam ao ambiente de maneiras brutais. Zumbis submersos não fazem barulho ao se aproximar. Eles boiam, afundam, levantam, são carregados por correntezas e surgem sem aviso pelas laterais. Em lama, se movem mais devagar, mas ainda perigosamente o suficiente para surpreender alguém em busca de abrigo. Os tornados acrescentam uma dimensão impossivelmente caótica. Eles podem jogar corpos longe, misturá-los a entulhos e espalhar infecção em áreas ainda não atingidas. Vento forte também interfere na direção do som, tornando gemidos e passos muito mais difíceis de identificar. Mas o que é realmente viável? Quais são as estratégias realistas de sobrevivência nessa situação, em um cenário onde o apocalipse zumbi coincide com enchentes severas e a formação inesperada de tornados tropicais no Brasil? As estratégias de sobrevivência passam a depender menos da força e mais da capacidade de leitura do ambiente, adaptação emocional e escolhas que priorizem não apenas o movimento, mas também o senso de permanência. Quando o clima se torna tão hostil quanto as criaturas que perseguem qualquer fonte de vida, sobreviver significa aprender rapidamente que água, vento, lama e estruturas frágeis são inimigos tão letais quanto os infectados. A seguir, cada estratégia deixa de ser apenas uma recomendação e passa a ser uma lente detalhada sobre como agir em um país onde a imprevisibilidade climática já traz riscos na vida real e ampliada pelo caos zumbi. Transforma tudo em uma ameaça dupla. O mais importante de tudo, analise continuamente o nível da água e entender sua progressão natural. Reconhecer o comportamento da água é uma das tarefas mais importantes nesse tipo de cenário. No Brasil, enchentes costumam seguir padrões específicos
principalmente em áreas urbanas. Quando as ruas começam a alagar, a água não sobe de forma aleatória. Ela segue a topografia, invade bueiros entupidos, ultrapassa meios-fios, se infiltra em estabelecimentos baixos e escoa pelas regiões de menor altitude. Entender isso permite prever para onde a água irá e em que velocidade. Durante um apocalipse zumbi, essa leitura se torna ainda mais crucial, porque água alta significa mobilidade reduzida e mobilidade reduzida significa morte. A correnteza pode arrastar, esconder buracos profundos e transformar ruas inteiras em armadilhas submersas. A água turva impede ver o fundo e, com cadáveres, lixo e destroços, o risco de infecção secundária aumenta. O som da água também se torna um alerta, porque aumenta o ruído ambiente e mascara os passos dos zumbis. Por isso, analisar a água não é apenas monitorar sua altura, mas também observar sua coloração, velocidade, direção e cheiro. Qualquer espuma densa, odor forte ou mudança repentina indica contaminação ou rompimento de tubulações. Assim, as primeiras decisões de deslocamento dependem dessa observação constante, quase instintiva, como se cada movimento fosse uma leitura silenciosa do perigo líquido que se aproxima. Evite áreas de vento acelerado e saber reconhecer a formação de um tornado. No Brasil, tornados são raros, mas não inexistentes. O fenômeno se forma a partir de correntes ascendentes intensas e queda de pressão, geralmente durante tempestades severas. Em um cenário apocalíptico, reconhecer os sinais cedo pode significar a diferença entre encontrar abrigo ou ser arrastado junto com destroços. O primeiro sinal é o silêncio repentino após uma chuva intensa, como se o ar prendesse a respiração. Depois surge o vento irregular que muda de direção. Em seguida vem um ruído grave e contínuo que lembra o som metálico de um trem distante, mesmo sem trilhos por perto. Ao menor sinal desse padrão, o instinto de sobrevivência deve superar a curiosidade. Não existe segurança ao ar livre. Postes, telhas, placas de trânsito e árvores se tornam lâminas voadoras. Durante um apocalipse zumbi, o tornado acrescenta uma camada grotesca, porque corpos infectados também podem ser arremessados pelo ar, transformando o fenômeno em um redemoinho de ameaças. A única chance realista é buscar locais subterrâneos, mas, em enchentes, isso se torna impossível. Portanto, a estratégia prioritária é identificar estruturas com paredes espessas e sem muitas janelas, como prédios governamentais antigos, escolas, hospitais públicos, construídos antes de reformas modernas, e pequenas bases logísticas. Quanto mais baixa a posição no interior da estrutura, melhor. Ficar longe de portas e janelas é regra absoluta. Não há heroísmo possível, apenas a frieza de aceitar que, diante de um tornado, o corpo humano é vulnerável demais. Aproveite pontos elevados, mas sem ignorar a fragilidade estrutural. Buscar altura é um reflexo automático diante de uma enchente. Porém, nem toda estrutura elevada é segura e muitas podem ruir com o peso da água, infiltrações, impacto de destroços ou pressão do vento. Telhados de casas comuns no Brasil, especialmente construções simples, não foram projetados para suportar vento extremo, acúmulo de água ou o estresse que o clima apocalíptico causa. Ao mesmo tempo, ficar em níveis baixos significa afogamento ou ataques invisíveis de infectados submersos. Por isso, a decisão de subir precisa ser racional. Edifícios com colunas expostas, fundações reforçadas e construções feitas com concreto armado são preferíveis. Prédios antigos de centros urbanos, silos de armazenamento, galpões industriais
e viadutos podem oferecer vantagem temporária. Ainda assim, a permanência prolongada deve ser evitada, porque a altura oferece visibilidade, mas atrai atenção. Os zumbis podem aprender a se agrupar e cercar pontos elevados, bloqueando qualquer rota de fuga. Tornados também alcançam essas estruturas com facilidade. Portanto, a altura é apenas uma estratégia transitória, usada para observar, planejar e identificar caminhos que ainda não foram inundados ou destruídos. A sobrevivência depende de saber quando subir, mas principalmente de saber quando descer. Controle cada recurso com disciplina emocional extrema. Em um país já afetado por crises hídricas e desigualdade de acesso, a noção de racionar água potável e alimento se torna ainda mais urgente quando enchentes contaminam reservatórios, destruem supermercados e interrompem cadeias de abastecimento. Em um apocalipse zumbi, abastecimento deixa de ser um problema social e se torna uma questão de vida ou morte. A disciplina emocional é fundamental, porque o medo impulsiona excesso de consumo e o desespero provoca decisões impulsivas. A água potável precisa ser filtrada, fervida ou, no mínimo, repousada para separação de partículas. O alimento deve ser consumido na ordem correta, começando pelos perecíveis e preservando o que tem maior duração. O uso de energia, como lanternas, celulares e rádios, precisa seguir regras estritas. Não existe luxo, não existe consumo aparente. Cada gota, cada migalha, cada carga de bateria representa tempo de vida. E paradoxalmente, quanto mais disciplinado o sobrevivente se torna, mais ele percebe o impacto psicológico que essa rotina traz. A sensação constante de perda iminente, a ansiedade crescente e o peso de cada decisão reduzem a clareza mental. Por isso, a estratégia exige equilíbrio, reconhecendo que racionar não é apenas uma questão física, mas também emocional. Busque lugares onde o clima oferece vantagens temporárias contra os zumbis. A chuva forte diminui o som ambiente, mas também atrapalha a visão. A lama desacelera o movimento dos infectados, porém torna o deslocamento humano igualmente difícil. Ventos intensos confundem o olfato e a audição das criaturas, mas dificultam o uso de equipamentos leves, embarcações, lonas e ferramentas. A temperatura baixa pode reduzir a velocidade de certos tipos de infectados, mas expõe os sobreviventes à hipotermia. Assim, cada condição climática é uma moeda de dois lados. A estratégia consiste em identificar momentos onde o clima se torna um aliado temporário. Chuvas torrenciais podem ocultar uma fuga rápida, desde que o caminho não leve a áreas de alagamento profundo. Ventos moderados podem impedir que o cheiro humano se espalhe com facilidade. Neblina densa pode servir como camuflagem visual. A leitura climática passa a ser quase um ritual, uma forma de transformar o caos atmosférico em oportunidade, mesmo sabendo que essa mesma oportunidade se converte rapidamente em risco. No fim, o clima é uma ferramenta que o sobrevivente deve usar com cautela e respeito, porque qualquer erro de cálculo é fatal. E a conclusão de tudo isso: sobreviver a um apocalipse zumbi durante enchentes e tornados no Brasil significa aceitar que não existe terreno firme, não existe clima neutro e não existe segurança total. Tudo se transforma em ameaça. O ar, a água, o solo, as estruturas e até o próprio corpo. O que resta é a capacidade humana de observar, interpretar e decidir com precisão. As águas sobem rápido demais. Os ventos viram açoite. As criaturas avançam mesmo com metade do corpo submerso. A sobrevivência deixa de ser uma luta contra um único inimigo
e se torna uma batalha contra a própria natureza, contra o medo e contra o tempo. A conclusão, inevitável, é simples e brutal. Neste cenário, quem vive não é o mais forte nem o mais rápido. Quem vive é quem entende que cada elemento tem sua lógica, que a água conta uma história, que o vento deixa avisos, que o solo tem memória e que o clima sempre dá sinais antes de destruir. A sobrevivência nasce dessa leitura silenciosa e, quando essa leitura se torna parte do instinto, o futuro deixa de ser apenas uma linha tênue entre vida e morte e passa a ser um espaço estreito onde cada escolha precisa ser feita com precisão cirúrgica. A única vitória possível é seguir observando, seguindo respirando, mesmo quando o mundo inteiro parece determinado a acabar. E se você chegou até aqui, parabéns. Pelo menos, na teoria, você ainda está vivo. Apoie o canal. Comente como você montaria a sua base no meio de uma catástrofe climática e o que faria diferente. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima.